Dá pra um player virar um Planewalker? É possível um jogador se transformar? Ou sei lá, é possível a apresentação desse arquétipo pra alguém virar, ainda que seja um nível 20, um nível 15, sei lá, algum personagem de nível alto? Então, aí entra nesse lance, assim, não tem a regra, não tá, né, nem Teros, nem o livro das guildas aborda isso, porque o que acontece, em D&D, você já tem a magia de transplanar, então, teoricamente, você consegue ir para outros planos. Sim. Cabe ao narrador dizer se nesse mundo dele, todos os planos de Magic existem. Então, digamos que, beleza, a gente vai jogar aqui, aí você chegou lá no nível... Deixa eu fazer a conta rápida aqui de cabeça. Plane Shift é nível 9, então você tem que ser, acho que nível 15, talvez. Beleza. Digamos que você é nível 15 e você aprendeu Planar Shift, que te permite ir para outros planos. Se no mundo que você tá jogando o narrador falar que, beleza, Zendika, Innistrad, Lorien são opções, meio que você é um Planeswalker, então, porque a partir daquele momento você tem habilidade. Não tem nenhuma regra para que exista a centelha. Tá, então isso teria que ser criado. Não vejo problema, até porque seria mais dentro da história, né? Porque se você der isso para um jogador e se isso não fizer muito parte da história, ele vai falar, beleza, tchau, vou para outro plano, e aí o resto do grupo vai ficar tipo, ei, o que eu faço agora? Mas vai muito isso, né? De você criar. Até pode ter uma história muito legal em que o grupo todo seja planinauta, porque tem essa... no Magic mesmo, né, com a ideia dos juramentos, né, das cartas, os Planeswalkers bonzinhos, né, os Power Rangers ali, criaram os Sentinelas, né, o Gatewatch, que é meio que um grupo ali, Jace, Chandra, Liliana, Gideon, e aí eles fizeram um juramento de que iam proteger o multiverso e tal. E talvez você pode criar um grupo que são meio que essa função ali, são sentinelas, e todos eles têm a habilidade de transplanar. Você pode criar esse conceito da centelha, talvez usar a regra da magia como uma referência para você saber o que pode e o que não pode, e colocar. Não seria um empecilho desde que a sua ideia, a sua campanha seja essas viagens aí entre os planos. E aí, fazendo aqui um adendo, nós temos o Eldon na nossa mesa de Zendika, que é um Halfling, que é uma raça que não existe em Zendika, mas ele foi parar lá porque ele apostou com o mestre dele, ele é um bardo, é um Halfling bardo, ele apostou com o mestre dele que o mestre dele não conseguia mandar ele para outro plano, eles estavam bêbados e o mestre dele mostrou que podia e mandou ele. Só que agora ele não consegue voltar, né, porque ele não tem poder para isso. Então ele foi parar em Zendikar e tá lá sobrevivendo com um grupo de locais, né, Zendikari, e tá vivendo a vida dele, mas ele não é de Zendikar, então foi uma abertura que a gente colocou pra ele jogar de Ralph. Não, mas legal demais. Eu queria fazer uma pergunta disso. Cara, as cartas, elas estão obviamente totalmente inseridas dentro do cenário, e aí 2 perguntas. Uma, você pode ver cartas zanzando pelo cenário, por exemplo... um Vito andando para lá e para cá, sei lá, fazendo negócios escusos. E 2, existem os artefatos, de fato, que existem nas cartas de Magic? Brasolâmina, Lança Sombria... Toda essa pergunta era para perguntar se algum jogador seu já, de repente, deu uma Brasolâmina na cara de alguém, entendeu? Deu com ela. O do meu deck é a Lança Sombria. A Lança Sombria. Tem as 2 respostas sim. É o seguinte, no Guild Masters, né, no livro de Ravnica, tem a seção dos itens mágicos, então eles adaptam, não sei se vocês vão conhecer as cartas, mas as guildas têm os sinetes, que é uma carta bem clássica, que é um artefato que dá mana da cor da guilda, por exemplo. Então tem o sinete Golgari, sinete Orzhov, então tem os sinetes adaptados, e aí cada um tem uma habilidade ou uma magia que faz referência à guilda. Tem outras cartas, não tem todas, mas tem outros artefatos clássicos, por exemplo, a lança do Eliod, que é a lança que os PF usa, tem esse artefato, o chicote do Erebo tem. Então tá, os artefatos e NPCs também tem ficha. Então, em Ravnica, você tem a ficha do Niv Mizzet, tem a ficha da Lavínia, enfim, todos os líderes de guilda, todos os generais de guilda, lá o Taji, que tem a carta dele, tem a ficha dele, monstros clássicos, monstros icônicos que não
tinham no D&D, eles adaptaram. Então tem lá Itônia, que é uma Górgona bem poderosa em Ravnica, tem a ficha dela, então você pode ter esses NPCs ali na sua história, porque mesmo que não tenha ficha, se você quiser colocar, de boa. E só que, por enquanto, oficialmente, né, tá limitado a algumas coisas de Ravnica e algumas coisas de Teros. E aí entrou a Brasolâmina aí. A Brasolâmina é um item, né, um artefato de Eldraine, né, trono de Eldraine. Mas eu gosto muito dela, né, eu acho bem interessante. E aí na mesa de Ravnica a gente tem o personagem do André, né, do André Manente, lá do Motivo, que é um Goblin Boros. E a história dele é bem legal, porque ele é um Goblin que serve a guilda dos Boros, então ele é um soldado, tem todo o preconceito, né, do Goblin estar ali numa posição e tal. E a gente tá indo agora pro final, essa sexta agora é a season finale dessa mesa. E na última sessão eles invadiram, resumindo assim, bem rápido, eles invadiram o santuário do Jace para roubar um Edro, para fazer uma parada lá que eles precisavam, e lá tinha um portal. E aí um easter egg que eu coloco em todas as sessões de Ravnica, tem uma cartinha, o Fibblefip, que é um bichinho azul, que a ideia dele é que ele tá sempre perdido. Ele é uma carta azul de 2 manas, 1/1, quando ele entra em jogo você compra uma carta, acho que se ele for alvo de alguma coisa ele morre, e se ele entrar em jogo vindo de qualquer outro lugar você compra 2 cartas. Ele era um easter egg do design, em várias cartas ele aparecia meio de canto, assim, fugindo, sempre com a cara meio de medo, e aí depois fizeram a carta dele. Então eu sempre coloco, ele sempre aparece em algum momento nas sessões de Ravnica, correndo, se escondendo. E aí nessa última ele entra num portal lá no Santuário do Jace, num momento de um combate lá que o pessoal tá rolando. E aí ele sai do portal totalmente assustado e sai um cavaleiro atrás dele, tipo, pra matar, porque é um monstro. E aí esse cavaleiro eu coloquei, tipo, que ele veio de Eldraine e ele tava com a Brasolâmina. E aí ele morre, o grupo acabou matando ele, e aí o Tunk, o personagem do André, pega a Brasolâmina, assim, ele, que espada legal, tipo, ela pega fogo e tal. Então na última sessão ele vai estar com a Brasolâmina, mas total também de improviso ali do jogo, só pra ter esse flavor pra galera que tá assistindo a live, que curtiu o Magic já vai identificar. Pra quem não entende, vai ver que ele ganhou um item mágico, que é algo bem comum no mundo de RPG, né? Então, cara, legal, isso, assim. Legal demais, é uma bela pegada, né, inclusive. E eu fui essa pergunta, até porque hoje mais cedo a gente tava conversando, eu falei assim, cara, eu queria muito ver isso, eu queria muito jogar o jogo e ver, sei lá, as cartas que eu tenho passando, fazendo um negócio. Interagir com o universo, né? Interagir com o universo, assim, caralho, olha só que da hora. Olha, eu dei exemplo do Vitor, porque é uma das cartas que eu falei, conheço muito pouco, então eu só posso falar do pouco que eu conheço, mas o Daxus, ou sei lá, ou tá jogando em Teros, e aí você fala, sei lá, eu sirvo o Deus Eliode, não sei se é assim que funciona, mas enfim. Ter essas paradas, eu acho que é um puta de um diferencial, e o Craig foi embora. Craig, por isso que eu buguei ali. Pera aí. Volta ele. Calma aí, senhores. Vamos trazer o Craig de volta aqui, que o Craig ficou puto, cansou da chamada, falou, não quero mais vocês, e foi embora. E eu achei isso muito interessante. Eu achei isso um potencial muito forte para quem joga Magic, pelo menos. Sabe? Eu queria jogar, eu queria ir atrás de um artefato, eu queria escrever, sei lá, um background aqui. Now recording. Estamos de volta, que permitisse isso. Uhum. No livro de Teros, essa mecânica que eu chamo de devoção, né? Ainda não tem tradução oficial, é pity, mas eu acho que, pelo menos pela ideia ali, seria devoção mesmo. Que em Teros você vai acabar seguindo um dos deuses, né? Tanto esses monocolo, né? Eliod, Erebo e tal, quanto Karametra, Crucix e todos os outros. Então, a ideia é que você já comece escolhendo um deus que você é devoto e você vai começar com um nível 1 ali de devoção, que já te dá uns poderzinhos, dependendo do deus, vai ser coisas ligadas a ele. Você pode, se quiser, ser um incrédulo, assim, que também vai te dar uns poderes, só que você nunca vai ganhar nenhuma coisa dos deuses. Mas ele vai te dar uns poderes de resistência, porque você, tipo, apesar dos deuses praticamente caminharem, né, e se mostrarem, você ali, tipo, não, esses deuses são balela. Então rola isso, assim, é bem ligado a essa ligação com os deuses para que você se torne um campeão daquele deus ali, ou pegue um artefato pra ele, faça uma missão assim bem ligada a isso. Coisa bem grega, né? Eu achei. A única coisa que assim, você me falando,
do material, parece de fato um material, obviamente, né, um material licenciado, oficial, legal e tudo mais, mas ele parece, sei lá, a hora que você falou do Planewalker, que de fato, beleza, existe a magia Plane Shift, se você, né, chegar ao nível, se você for um conjurador capaz de aprendê-la, você pode, né, desde que haja uma conciliação ali com o seu mestre, é possível que você utilize. Mas, será que não seria legal ter uma mecânica exclusiva, sei lá, porque tem o lance da centelha no Planewalker, não é isso? Tem esse rolê. Então, não seria interessante, talvez, uma mecânica exclusiva para deixar isso mais, sei lá, para fazer o universo ficar ainda mais próximo de quem tá disposto a jogar uma campanha em Ravnica, Posso falar? Pode. Eu acho até que eles vão fazer isso. Você não viu o Wagner falando que agora com esse negócio de Teros, que eu nem sabia que tinha sido lançado, eles já elaboraram melhor algumas coisas e tal. Uhum. Talvez, conforme eles forem criando outros planos, eles vão, sei lá, melhorando. Né? Exato. Mas fala aí, Wagner. Não, tem isso, né, de entender até onde eles querem ir. É que eu acho que a mecânica do Planeswalker, ela tá muito mais para o Magic do que para o cenário. Porque, no fundo, a única coisa que afeta é a habilidade de transplanar. Então, tipo, você tem o Jace, né, no cenário, é citado que ele transplana, que ele tá em sempre outro lugar, mas para quem tá jogando, para ter essa habilidade, iria muito mais do jogo te falar que tem muitos planos. Então, acho que é difícil um material inicial que já te apresentasse, sei lá, pelo menos uns 6 planos para valer a pena se desenvolver uma história. Seria muita coisa, né? Faz sentido, porque senão você fica, beleza, legal, você vamos criar uma mecânica aqui, você pode transplanar. Beleza, você pode ir daqui pra Goiás e de Goiás pra cá. Acabou. Né? Você fala, legal, hein? Que ótima essa mecânica. É que, sei lá, também vejo o Planewalker de, sei lá, como tipo Elmister, como esse tipo de cidadão dos outros. Será que não? Tipo assim, ele é um Planewalker. O que é o Elmister? Ele é um mago extremamente poderoso, que consegue, inclusive, transplanar. Que é a habilidade mais importante. Tem uns Planeswalkers meio nerfados também já nas cartas, tá ligado? Tem uns Planeswalkers lá que é tipo umas cartas bem meio assim, tá ligado? Depois teve esse grande evento lá que foi a emenda, que diminuiu muito os poderes dos Planeswalkers. Então, no passado, eles viviam milhares de anos, assim, era tipo meio que imortal, tinham muitos poderes que hoje estão nerfados de fato. Então, assim, individualmente, eles têm as suas habilidades. Então, o Jace é um mago mental, faz ilusão, lê a mente das pessoas. Então, teoricamente, se a gente for botar ele no D&D, seria um mago com talvez um pouco de rogue ali, um trickster, alguma coisa do tipo. Aí você tem a Chandra, uma piromante, uma maga que lida muito com fogo. A Liliana é uma necromante, o Gideon é já tipo guerreirão mesmo, quase invulnerável e tal. Então acho que o grande poder deles está nas habilidades deles, que seriam meio que as classes do D&D, né? Você vai subindo de nível, você vai ficando poderoso. O lance de transplanar é um extra para poder puxar eles para todas as histórias que a Wizards vai inventando, né? Mas acho que é mais um extra, assim.